Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Eu ministrei essa palavra hoje de manhã e quero continuar refletindo com ela. Você que ouviu a palavra hoje de manhã vai ouvir dose dupla, não é? E vai sair com ela gravada no seu coração. Marcos, capítulo 1. Sabe, irmãos, eu ministrei hoje pela manhã e quero repetir e ir além do que falei de manhã, dizendo que eu tenho muita convicção de que Deus deseja manifestar os céus na terra. Quantos creem nisso aqui? Que Deus quer fazer da nossa vida instrumentos de poder nessa terra. Amém? Instrumentos de graça nessa terra. Deus quer que a sua vida seja a manifestação dos céus nessa terra. E para isso, eu quero te convidar a acompanhar comigo o testemunho do nosso irmão João Batista. Diz assim, Marcos 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus da Galileia, Jesus de Nazaré da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ouvir a tua voz e sermos ministrados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, eu tenho sido confrontado, não é? Tem um homem de Deus, um pastor chamado Bill Johnson, não é? Que é pastor da igreja Bethel, nos Estados Unidos. E é um homem que tem vivido, experimentado e manifestado o sobrenatural de Deus, não é? E uma geração de discípulos tem sido levantada nessa mesma motivação, nessa mesma visão. E o Bill Johnson tem apregoado e pregado e ensinado algo que não é novo nos evangelhos, mas que, por alguma maneira, nós tornamos relativo, não é? Nós relativizamos as verdades contidas no evangelho, amenizando elas, transformando manifestações diretas, concretas do mover de Deus em manifestações subjetivas, não é? A gente ouviu dizer que Jesus curou paralíticos e a gente fala de paralisia emocional. A gente ouviu dizer que Jesus deu vista aos cegos e a gente fala de abertura da visão, não é? Da visão espiritual. Não que isso não seja importante, mas na verdade é que quando João Batista, preso, já no final do seu ministério, pergunta a Jesus qual era, se Jesus era o Filho de Deus, o Messias, ou se ele devia esperar outro, Jesus diz assim: diga para o João Batista que os cegos veem, os surdos escutam, os paralíticos andam, e aos pobres é manifestado o reino de Deus. Ou seja, Jesus diz a João Batista que os sinais do reino estavam se manifestando. E isso serve de testemunho, de testificação para João Batista, dentro da cadeia, que o reino de Deus estava se manifestando. Não é? E esse reino manifesto é manifesto hoje também. É manifesto hoje também. E a gente precisa que o Senhor, através do seu Espírito, desperte o nosso coração
a nossa mente, a nossa mentalidade, os nossos sentidos espirituais, para que a gente consiga ver, viver, praticar, experimentar o que Deus tem para nós hoje. E para mim, João Batista é um homem que Deus usa num tempo de incredulidade, num tempo de afastamento de Deus, num tempo que é oportuno, porque Deus resolveu fazer daquele tempo oportuno, mas que a sociedade em volta de João Batista, o povo em volta de João Batista, está envolvido numa religiosidade vazia. E no meio desse ambiente, porque Deus não precisa de um ambiente perfeito para se manifestar, Deus precisa de pessoas disponíveis, de homens e mulheres disponíveis para Ele, para que Ele possa então se manifestar. E João Batista é esse homem, é esta pessoa disponível para Deus, que Deus usa, e que a vida de João Batista nos ensina muito sobre isso. Como a minha vida pode ser um canal para que o céu se manifeste na terra. A primeira coisa, irmãos, é que João Batista entende, e eu e você precisamos entender, que Deus procura uma geração que manifeste o governo e o plano do céu sobre a terra. Nós, por conta da nossa formação humanista, onde a gente coloca o ser humano no meio, em cima, no lugar de centralidade na vida, onde as nossas vontades são colocadas no lugar de importância, nós temos uma tendência de achar que os céus funcionam para atender a nossa vontade, que os céus funcionam para responder os nossos pedidos. O que João Batista mostra é que Deus chama pessoas que estejam dispostas a manifestar os céus sobre a terra. Enquanto a gente estava aqui no louvor, a Isabela, que tem 8, tá certo, né? 9 anos. 8 anos. Então estava certo, né? Tinha 8, a Isabela perguntou assim: pai, qual é a diferença de clamar e proclamar? Não é porque as duas coisas parecem iguais, né? E eu disse para ela: filha, clamar é pedir, é suplicar, e proclamar é anunciar. Eu não sei onde ela viu a música A Tia Eu Vou Clamar, não é? E ela ficou perguntando qual é a diferença de clamar e proclamar, natural para a idade dela, que está aprendendo e aumentando o vocabulário. E me parece que a gente faz essa confusão. A gente acha que a nossa relação com Deus é só clamar. Mas, na verdade, há um propósito de Deus em que nós sejamos proclamadores do que os céus desejam fazer sobre a terra. É necessário que os nossos olhos espirituais, que a nossa audição espiritual, que a nossa percepção espiritual seja ativada, para que então a gente possa sintonizar o nosso coração com o que Deus está fazendo e realizando na terra. Amém, irmãos? Vocês entendem isso? Na semana passada eu estava lá no Expansão e eu ministrei o texto que fala de Betel, onde Jacó tem um sonho, uma visão, onde eu disse lá que foi inventada a primeira escada rolante do mundo. Não é? Que ele diz que os anjos desciam e subiam numa escada. Eu não acho que eles estavam tumultuados numa escadinha, né? De repente estavam, eu acho, não sei. Estou aqui viajando no sonho de Jacó, não é? E diz que havia um fluxo entre céus e terra. Anjos subiam e desciam, subiam e desciam. E depois que Jacó tem a visão daquele texto, Deus chama Jacó, Deus reafirma as promessas para ele. Deus diz para Jacó assim: como eu estava com Abraão, como eu estive com Isaac, eu estarei com você. Apesar de Jacó estar todo errado, Jacó ter enganado seu irmão, Jacó está fugindo. Deus diz para ele assim: eu serei com você. E Jacó diz assim: Deus estava neste lugar e eu não sabia. Deus estava neste lugar e eu não sabia. Sabe, irmãos, eu fico pensando quanta coisa Deus está fazendo, quanta coisa Deus está realizando, e nós, por ignorância, por indiferença, por falta de sintonia, não percebemos o que Deus está fazendo, está gerando, está planejando, o que Ele quer realizar. Jeremias viveu na Bíblia um tempo de crise, de aflição, de angústia,
e ele pergunta para Deus o que ia acontecer, e Deus diz para ele assim: eu é que sei que pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. E João Batista, ele assume esse chamado. Diz assim o versículo 2: conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. João Batista recebe uma revelação do Senhor. E a revelação de João Batista é muito simples. É assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Eu acho isso tremendo, como que Deus usa pessoas para ministrar uma palavra só. Como Deus usa pessoas. Você lê todos os livros do Bill Johnson, ele vai dizer sobre isso, sobre os céus que se manifestam na terra e os desdobramentos disso. Você vai ler todos os livros do Rick Warren e ele fala de propósito, de viver propósito. E aí você vai para outros escritores bíblicos, você vai conversar, um moço que a gente perdeu há pouco, chamado Eugene Peterson, que foi um pastor de pastores fantástico. Eugene Peterson falava de um relacionamento com Deus, de uma vida relacional, onde a palavra inspira o relacionamento. E você vai ouvir esses homens de Deus, e todos eles tinham uma palavra só. Deus deu uma revelação para eles, e aquela revelação os conduziu. Eu fico me perguntando qual é a revelação de Deus para você, porque quando eu olho para você, eu sei que há um potencial de Deus na sua vida, há um propósito, há um sonho, há um tesouro nos céus, há uma dinamite pronta para explodir. A Bíblia diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. Amém, irmãos? Mas sabe o que a gente acha? A gente acha que vai servir a Deus com os nossos talentos. A gente acha que vai servir a Deus com os nossos carismas. A gente acha que vai servir a Deus com a nossa habilidade. Hoje de tarde eu estava conversando com a Ângela sobre isso que Deus tem trazido ao meu coração, sobre essa dimensão e esse entendimento sobre o reino. E ela, assim como mulher, que costuma ser bem prático, né? Bem prática, ela disse assim: bom, e o que você vai fazer com isso? Pergunta boa, né? O que você vai fazer com isso? Eu disse assim: meu bem, eu estou entendendo que Deus fala e a gente obedece. Deus fala e a gente obedece. Deus mostra e a gente vai na direção. Porque dele é o reino, dele é a glória, dele é o poder, dele é o governo para sempre. Mas como é que a gente vive até? A gente vive. A gente pega o nosso plano e apresenta para Deus. A gente pega a nossa vontade e apresenta para Deus. Quando Jesus orou, ele disse assim: Pai, que seja feita a sua vontade, assim na terra, como é feito nos céus. Pergunta para o teu irmão assim: o que o céu está pensando sobre a sua vida? Não é o Celso não, os céus. O que os céus estão pensando sobre a sua vida? O que está manifesto nos céus a respeito da sua família? Você sabe? O que está manifesto nos céus a respeito dos teus filhos? A respeito da sua vocação? A respeito do teu dinheiro? O que está manifesto nos céus? Percebe, querido? Mas pastor, isso é coisa muito complicada para mim, pastor. Eu não consigo nem ouvir meu marido, não consigo ouvir minha esposa, não consigo ouvir Deus. Claro que vai ouvir Deus, porque você nasceu pronto para ouvir a Deus. Quantos creem nisso aqui? Quantos creem? Há um dispositivo em você que você precisa ativar. Quem tem o telefone perto de você aí? Tem o telefone aí? Quem tem? Pega o seu telefone aí, por favor. Pega aí, por favor. Eu não sei como é que é o seu, o meu eu coloco para cima. E aí aqui tem um negocinho aqui chamado assim, uns tracinhos aqui que você liga o Wi-Fi. Não é assim que você faz? É isso ou não? É? Então, o meu estava desligado. Se tiver desligado, ele pega sinal de internet que estiver aqui ou não? Se tiver desligado, ele não pega. Mas para pegar, o que eu tenho que fazer? Ligar. Aqui tem o sinalzinho da operadora. Se eu desligar, o que acontece? Eu vou pegar o sinal, o pacote de dados da operadora? Não, mas está aqui. O meu celular tem a capacidade de se comunicar via o pacote de dados, via o Wi-Fi e ainda por Bluetooth. E deve ter outras maneiras que eu não conheço. Não é? Tem todas aqui. Tem e-mail, tem WhatsApp. Olha quantas maneiras um celular tem de se comunicar. Mas se eu não ativar esses caminhos, ele não vai funcionar. Não é? Você conhece alguém que vive com o celular desligado?
Fala nome não, conhece? Conhece alguém que vive com o celular no silencioso? Aí você liga e aí ele diz assim, não, eu estava no silencioso, né? Eu não vi, estava desligado, estava descarregado. Você já teve vontade de falar assim, para que tem celular então? Tem alguém que você conhece? Quem conhece alguém que tem essa assim? Menos você, né? Você conhece alguém? Pois é. Está cheio de crente no modo avião aí. Está cheio de crente no modo avião. Deus quer recontar os seus mistérios, Deus quer contar os seus segredos e o povo está offline. Então fala comigo assim, eu quero ouvir a voz dos céus. Eu quero ouvir a voz dos céus. Eu quero perceber a voz de Deus. E sabe de uma coisa? O dia que você aceitou Jesus, o Espírito Santo ativou tudo. Entendeu? Fala comigo, o Espírito Santo já ativou tudo. Só que eu preciso treinar. Eu preciso treinar. Eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus. Não é? Eu preciso aprender a praticar isso. Primeira vez que eu comecei a ser confrontado, eu tinha um amigo, pastor, eu era pastor ajudante dele. Olha, eu já era pastor, então a esperança para mim e para você. Eu já era pastor. Pastor querido Moisés. Moisés vinha para frente do culto e dizia assim, porque Deus falou isso, Deus falou aquilo. E eu dizia assim, como é que é isso? Isso tem algum tempo. Como é que é isso? Deus falou. E eu fui conversar com ele. Falei assim, e ele era uma pessoa muito séria. Como é que esse negócio Deus falou? Porque eu fui aprendido que eu tinha que tomar muito cuidado. Eu fui ensinado que eu tinha que tomar muito cuidado com isso, porque falar que Deus falou e Deus não falou é coisa séria, é verdade. Mas isso, ao invés de gerar zelo, gerou medo. Entendeu? Gerou medo de ouvir a voz de Deus e de me relacionar com ela. E aí Moisés perguntou assim para mim, o seu coração está em Deus, Evandro? Eu falei, está, claro que está. Então, quando Deus falar o seu coração, você vai reconhecer. E você dá crédito a essa voz do coração. Você fica falando com alguém que não presta atenção em você? Hein? Quem fica falando com alguém que não presta atenção com você? Né? Você fala com alguém que não presta atenção em você? A tendência é que se não presta atenção, lá em casa, quando eu estou falando, e a pessoa, não vou dizer quem, né? Está no celular, ou está uma coisa assim, aí eu invento umas frases. Eu digo assim, porque o abacaxi ficou amarelo, vermelho, ela diz assim, por que você está falando de abacaxi? Não estou falando o nome de ninguém, tá bom? Então, assim, a gente fala com quem presta atenção na gente. Não é verdade? Deus quer falar com você, mas se você não prestar atenção, se você estiver desfocado, se você está olhando para todos os lugares e não volta o seu coração para Deus, você não vai reconhecer a voz dele. Então é simples. O Espírito Santo já ativou em você a capacidade de ouvi-lo. Tudo que você precisa é render. O que nós fizemos aqui há pouco no louvor, render o seu coração a Ele, e Deus vai falar com você, Deus vai direcionar você, Deus vai gerar no seu coração um ímpeto, uma vontade. E eu quero te dizer, te garantir de uma coisa, é impossível fugir da voz de Deus. Você pode até dizer que não vai, mas dizer que ela não está falando, porque a Bíblia diz que a voz de Deus é como o som de muitas águas. Entendeu? O problema é que às vezes a gente não está familiarizado com ela e aí não reconhece. Então, Deus quer levantar uma geração que reconheça o plano dos céus e manifeste o plano dos céus na terra. Como João Batista fez, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A segunda coisa que eu preciso entender é que Deus não precisa apenas de uma boca, Deus não precisa apenas de ouvidos, Deus não precisa apenas de olhos, Deus precisa de uma vida que se entregue, que se coloque por inteiro nas mãos dele. É a história de João Batista. Às vezes a gente acha que esse negócio de ouvir Deus é um dom específico de algumas pessoas. Eu não preciso disso, não, é para todo mundo. É para todo mundo. E aí eu preciso permitir que Deus use a minha vida por inteiro. Olha como que acontece com João Batista. Deus usa Isabel, Deus cura Isabel. Isabel é estéril, idosa, não tem condições de ser mãe, mas Deus levanta Isabel, torna ela fértil,
dá a ela um filho, diz para ela, esse menino vai ser consagrado desde o ventre. Quando ela encontra com Jesus, João Batista é batizado no Espírito Santo, dentro da barriga de Isabel. E aí ela cresce, ele é nazireu, não vai tomar vinho, ele não vai cortar o cabelo, ele vai ter barba, ele vai viver uma vida consagrada a Deus. Ou seja, a vida precisa ser projetada, programada para obedecer a Deus e para fazer a sua vontade. Não é uma coisa esporádica. Agora eu vou parar minha vida para ouvir Deus e ver o que Deus tem para essa situação. Agora eu vou parar a minha vida para ver o que Deus tem para a minha empresa. Agora eu vou parar a minha vida para ver o que Deus tem para o meu casamento. Não, não é isso. É dizer assim, Deus, a minha vida inteira está consagrada ao Senhor. E no caso de João Batista, ele escolheu viver uma vida no deserto. Ele foi para o deserto, ele se afastou do ambiente religioso que ele estava acostumado. Ele foi trilhar um caminho novo. Eu estava dizendo para os pastores que essa é a sensação que eu tenho no pastoreio dessa igreja, no que Deus está fazendo entre nós aqui. A minha sensação é que Deus está nos dando um caminho novo. Embora Ele já seja o caminho desde a eternidade, mas Deus tem nos dado caminho novo. E aí a gente vai cavando o caminho, na medida que a gente caminha. A gente vai cavando o caminho. E se alguém pergunta assim, como é que vai ser daqui a 2 anos? Eu digo assim, eu não sei, porque tudo que eu consigo ver é o que fazer agora. E eu estou fazendo agora o que Deus me mandou fazer. Ele já começou a me dizer o que Ele quer fazer ano que vem. Então a gente já consegue ver o que Deus quer fazer daqui a uns dias. Mas eu não consigo dizer do dia de amanhã, de depois de amanhã, porque Deus é o dono do caminho, Ele é o caminho, a única coisa que eu faço, Ele fala e eu obedeço. Entende? É desistir de ter controle das coisas que só Deus pode controlar. É encarnar a revelação de Deus, é dizer assim, eu vou viver a vida que Deus tem para mim. A minha casa vai viver a vida que Deus tem para mim. E se for preciso milagre, Deus vai fazer milagre. Porque Ele tinha um propósito na família de Isabel e de Zacarias e Ele fez o milagre. Quantos creem aqui que Deus pode fazer o milagre? Amém? Você crê nisso? Deus pode fazer o milagre. Deus é especialista em milagres. Tudo que a gente precisa é dizer, Deus, eu estou disponível. Hoje, enquanto eu orava e buscava o Senhor durante essa tarde, Deus trouxe isso de maneira muito clara ao meu coração. Não é? A conexão de que o chamado dele para a minha vida tem a ver com o reino, tem a ver com o movimento que ele está fazendo. Não é? Eu me alistei como pastor da igreja metodista, mas o chamado de Deus é muito maior do que isso. Embora isso já me deixe muito honrado, mas é participar do movimento de Deus na terra. É participar do que Deus está fazendo na vida dessa cidade. É participar do que Deus está fazendo na tua vida. Hoje eu fui visitar uma ovelhinha nossa no hospital, né? Uma criança que está internada. E quando eu cheguei lá no hospital, tinha uma família reunida, assim, no pátio do hospital, e eles estavam com uma cara de choro, de tristeza. E quando eu passei, Deus moveu meu coração na direção daquela família. Não é? E eu cheguei perto deles e disse assim, olha, eu sou pastor, e Deus moveu meu coração para orar com vocês. Antes de eu terminar de falar, a dona falou assim, ora, pastor, ora, vai lá no quarto orar pelo nosso filho. Então eu falei, nós vamos orar aqui. E nós demos as nossas mãos e oramos. E eu profetizei, o nome dele é Júlia. Ore pelo Júlia. Não é? E eu profetizei a cura sobre a vida dele. E eu creio que Deus é poderoso para fazer a cura, em nome de Jesus. E aí depois, quando eu fui, fiz a visita, voltei, eles estavam lá de novo. Eu falei assim, olha, fiquem firmes. Dei o cartão, disse assim, eu quero receber notícia. Eu sou pastor ali da catedral. Ela falou assim, eu fui batizada lá, pastor. Eu falei, olha, então, olha aí. Então, achei uma ovelha, né? Ali na beira do hospital, né? E creio que Deus tinha um propósito naquele negócio. Eu quero participar do que Deus está fazendo. E você, quer participar do que Deus está fazendo? Você está disposto a exercitar sua fé e ouvir a voz de Deus e se dirigir em direção às pessoas que Deus te enviar? Quantos estão dispostos aqui? Levanta a tua mão para eu ver. Levanta, então eu vou orar por você. Levanta a tua mão. Senhor, em nome de Jesus, estão aí de mãos erguidas. Então fala com eles, Pai. Revela os teus planos para eles. Revela os teus segredos para eles. E dê coragem de encarnar uma vida de milagres. De encarnar uma vida sobrenatural. Em nome de Jesus. Que os teus filhos sejam boca de Deus nessa terra. Sejam boca de Deus. Sinal visível da presença de Deus nessa terra. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Uma terceira coisa que me chama a atenção na vida de João Batista, e aí eu quero gastar um pouco mais de tempo aqui, nesses 2 últimos
destaques da vida de João Batista é que a vida de João é uma vida que toca as pessoas que estão ao redor dele. É impressionante, e Deus usou desse versículo para chamar minha atenção para João Batista, quando o texto diz assim, no versículo 5, você pode, por favor, Cristiano, pode ler para mim, me ajuda, enquanto eu tomo água? E saíam... Quem já confessou pecado para alguém aqui? Já confessou? Eu também já. Já confessou pecado para alguém? Você que não confessou, eu queria te convidar e te incentivar. A gente não tem um confessionário aqui, não. Mas você pode pegar o irmão mais próximo, que você confia, combinar com ele e confessar. Porque a Bíblia diz assim, confessai as vossas faltas uns aos outros para serem curados. A confissão traz cura. Você pode dizer isso comigo? Confissão traz cura. Cura. Enquanto Davi diz assim, enquanto eu calei os meus pecados e envelheceram os meus ossos dia após dia, porque a tua mão pesava sobre mim. Então a gente precisa aprender a confessar pecados. Mas eu reconheço, como você, que essa não é uma prática muito confortável, não é verdade? O pastor Ebiúber costuma dizer que é melhor confessar tentação do que confessar pecado. Né? Quando você confessa a tentação, fica mais fácil, porque você não errou ainda. Né? Então você tem a chance de dizer assim, olha, eu estou tentado a fazer isso. E aí Deus põe alguém no teu encalço para poder dizer assim, não faz, não vai. Mas você pode imaginar essa cena? O povo de Israel estava acostumado a oferecer sacrifício pelo pecado. Eles iam até o templo, aqueles que moravam longe, uma vez por ano, comprava lá no templo mesmo uma ovelhinha, um cabritinho para poder entregar para o sacrifício. Não precisava falar nada com o sacerdote. Não precisava dizer nada para ele, só entregar. E ele sacrificava pela absolvição dos pecados. E essa era a fé deles. A gente sabe que o sangue de bode não tira pecado de ninguém. A Bíblia diz que isso eram sombras do que haveria de vir, onde o Cordeiro morreria por nós, que é Jesus. Mas eles praticaram isso muito tempo como absoluto. Eu fiz o sacrifício, logo eu estou perdoado. Mas o que acontece aqui? Ou seja, eles têm uma fórmula muito confortável de confessar pecados. Vocês concordam comigo? Uma vez por ano. Olha aqui, moleza. E aí chega um maluco, sujeito esquisito, barbudo, cabeludo, magérrimo, vestido de pele de camelo, né? Adepto, eu estava dizendo aqui hoje de manhã, de uma dieta low carb, não é? Gafanhoto e mel, não é? Está aí, não vou sugerir, não. Quero terminar bem o dia hoje. E aí, esse moço diz assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E as pessoas vão para o meio do deserto, confessando os seus pecados. Você pode entender o impacto disso? Numa cultura de silêncio em relação ao pecado, os caras vão para o meio do deserto, dizendo assim, eu pequei, eu errei nisso. Olha, eu tô vivendo uma vida miserável, João. E aí entrava e ainda tinha um pessoal meio dissimulado que chegou lá, e João, que eu já falei, que era esquisito, né, disse assim, raça de cobra, quem induziu vocês a fugir da ira vindoura? Mostrem frutos dignos de arrependimento. E não deu confiança para os caras, não. Porque João reconhecia um coração arrependido. Os caras entravam depois no Rio Jordão e eram batizados por eles, confessando seus pecados. Eu fico pensando, meu Deus, como é atraente a vida desse moço. Que graça é essa que está sobre João Batista? Que as pessoas são atraídas a ele, e uma vez que são atraídas a ele, chegam vomitando os seus pecados, colocando para fora os seus pecados, largando os seus pecados, dizendo assim, eu quero uma nova vida, eu quero começar de novo. E o mais louco ainda é que quando Jesus se apresenta, eles dizem assim, ó, é esse, seguir. E os caras deixam ele para trás e vão atrás de Jesus. Que vida poderosa é essa de João Batista? E não é por acaso que Jesus disse que não houve profeta como ele, mas ele é o menor de todos no reino de Deus. Para dizer o seguinte,
É isso para você também, é isso para mim também, é isso para a sua vida também. Ou seja, Jesus quer que a nossa vida exale o bom perfume dele. Jesus quer que a nossa vida seja atraente. Que as pessoas sejam constrangidas a deixar o pecado. Não porque a gente está apontando o dedo para ela com o dedo da religião, dizendo assim, olha, você é um miserável pecador. Não. Mas porque fica patente que é possível viver uma vida sem pecado. Sabe por que as pessoas confessam pecados? Porque elas descobrem alguém que já viveu uma vida além do pecado. Entendeu? E aí ela confessa porque ela quer se livrar. Ela quer deixar o pecado. Então ela confessa porque ela vê que você conseguiu. Fala para o teu irmão assim, você conseguiu, irmão? Fala para você conseguiu? Pergunta não, você não está querendo constranger o irmão. Você está afirmando para ele pela fé, diz assim, você conseguiu, irmão. Conseguiu. Porque o sangue de Jesus está sobre a sua vida. Então você está livre de todo pecado, amém ou não amém? Quem não deixou os pecados ainda pode fazer isso hoje. Mas você rompeu com o pecado, você rompeu com a desobediência. E a vida de João Batista provoca isso. Esse constrangimento santo. Que as pessoas olham para ele e se lembram do amor de Deus. As pessoas olham para ele e são tocadas. Sabe, enquanto eu orava hoje, a visão que o Senhor me deu, e eu creio que é isso que vai acontecer, na medida que você abraça essa palavra, gente, e essa mensagem vai sendo pregada e vai ser pregada, e Deus tem nos dado essa palavra, é você saindo e invadindo as ruas, tocando as casas, as pessoas, e as pessoas sendo confrontadas e desafiadas a mudar de vida, não porque você pregou um bom sermão para elas, mas porque a sua vida as desafia a isso. Elas olham para você e dizem assim, eu quero essa vida que você tem. Eu quero essa vida que você tem. E aí, o texto termina, o texto que nós selecionamos para essa noite, no batismo de Jesus. É tão interessante. Muitos profetas cumpriram o seu propósito sem necessariamente haver uma intercessão entre eles. João Batista estava pregando o batismo de arrependimento. Jesus não precisava de batismo de arrependimento. Mas Jesus vai lá ser batizado por João, para honrar o que Deus está fazendo. A vida de João atrai Jesus. Olha que coisa linda. A vida de João atrai Jesus. Jesus não precisa de arrependimento, mas ele se deixa, ele é atraído, ele é, chamado por Jesus, e Jesus é batizado. E quando Jesus chega, João Batista não quer batizar Jesus. Eu não, é o Senhor que tem que me batizar. E João Batista conhecia Jesus. Afinal, eles eram primos. Não dá para achar que eles estavam se conhecendo nessa hora. João Batista foi recebendo a revelação de que Jesus é o Filho de Deus. Só que aí Jesus diz, vai João, é para cumprir as Escrituras, batiza aí. E quando João Batista batiza Jesus, vem uma voz do céu que diz assim, esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo prazer. E sabe o que fica estampado para mim? Jesus, no ministério de João Batista, dá o tom do que Deus quer fazer. Antes disso, João Batista diz assim, olha, eu batizo vocês nas águas, mas depois de mim vem alguém que é mais poderoso que eu, que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. João Batista já começa a profetizar. Está chegando um tempo extraordinário aí, em que todo mundo vai receber do Espírito, que o Espírito vai ser derramado sobre todo mundo. Isso para nós hoje parece coisa comum, mas na época de João Batista não era não. Só algumas pessoas especiais recebiam o Espírito. João Batista está dizendo uma palavra radical, todo mundo vai ser cheio do Espírito. E aí Jesus completa a obra, quando Deus diz assim, é o meu Filho amado em quem tenho prazer. Sabe o que Jesus está dizendo? O nível do relacionamento vai mudar. O nível do relacionamento vai mudar. Agora não são apenas seguidores, agora não são apenas membros de uma religião, são filhos. Nós todos vamos ouvir o Pai dizendo assim, meu filho amado, meu filho amado, meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Eu tive uma experiência aqui, já contei aqui, mas que marcou muito a minha vida, e eu preciso guardar o nome, não me lembro o nome dele,
é um querido nosso, lá do Expansão. A gente estava aqui numa quarta-feira, naquela quarta-feira que a gente recebeu a turma lá da Inglaterra, de Cuba, estava aqui. E eu me lembro dele aqui, já contei essa história, mas vou contar de novo. Lembro dele aqui em pezinho, quietinho, assim, esperando que alguma coisa acontecesse com ele. Ele deve ter uns 12 anos, não é? Olhando para o rosto dele, eu sabia que ele não estava conseguindo perceber o movimento espiritual que estava acontecendo. E eu perguntei para ele, perguntei, você está percebendo, você está entendendo o que está acontecendo, você está sentindo alguma coisa? E ele disse, não. Falei, você quer? E ele disse, quero. E aí eu abracei, eu sentado aqui mesmo, coloquei a mão no peito dele, comecei a orar por ele. E aí Deus gerou no meu coração que era preciso remover um sentimento de orfandade e gerar um ambiente de paternidade. E eu comecei, por Deus, a ministrar isso ao coração daquele menino. E aos poucos ele foi se quebrantando. E Deus se revelou pai para ele naquele dia. Mesmo sem que ele tivesse uma experiência positiva de paternidade. Entende? Nós, às vezes, maculamos a nossa relação com Deus, porque a nossa referência de paternidade está distorcida. Quantas meninas foram abusadas pelos seus próprios pais, violentadas pelos seus próprios pais. Quantos meninos foram agredidos, oprimidos pelo seu próprio pai. Perderam a referência do pai. O pai se tornou uma pessoa ausente, distante. E aí fica difícil imaginar Deus dizendo, você é minha filha amada, você é meu filho amado. Mas a gente precisa mudar os óculos e voltando para aquilo que eu falei no início do culto, passar por uma transição de mente, onde eu não vejo Deus a partir da minha experiência, mas Deus me dá os óculos dos céus, para que eu olhe a realidade da terra a partir da lógica dos céus. Pastor, isso não é simples. Não é mesmo. É milagre. Não é uma coisa que você vai fazer com esforço mental. É revelação. É Deus se manifestando em você. Mas Jesus vem para mostrar que é esse o caminho. O nível do relacionamento agora é de pai para filho. É de um Deus que me chama pelo nome. É de um Deus que se relaciona comigo. E é isso que João Batista está manifestando. Esse é o plano, o que os céus queria revelar através da vida de João Batista. Deus está vindo, arrependei-vos, o reino está chegando. Os céus vão se manifestar sobre a terra. E o Pai vai nos adotar como filhos. Sabe, queridos, eu creio firmemente que Deus quer levantar uma geração que diga sim ao chamado de manifestar os céus na terra. Amém? Que diga sim ao chamado de viver os céus na terra. Quantos creem aqui nisso? Quantos creem? Quantos querem se sentir estrangeiros nessa terra? Quantos querem se ver cidadãos dos céus nessa terra? Se você quer isso mesmo, eu queria te convidar a ficar em pé. Queria que o Ministério do Louvor já estivesse aqui com a gente. Porque eu não posso fazer isso por você. Eu não posso. A Bíblia diz assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu serei achado de vós, diz o Senhor. Deus está querendo saber se você realmente quer se relacionar com Ele. Se você quer realmente ter a sua vida invadida pelos céus, tomada pelos céus. Você quer ter sonhos com os céus. Você quer ter sonhos com o que Deus faz e que Deus quer fazer. Você quer ver com os olhos de Deus. Quantos querem ver com os olhos de Deus aqui, em nome de Jesus? Talvez você está vendo com os olhos errados, está vendo com os óculos errados. Está olhando para os seus problemas com os olhos humanos, com a sua capacidade, com as suas possibilidades. Mas as possibilidades de Deus são infinitamente maiores. Os pensamentos de Deus são infinitamente mais altos que os nossos. Agora há pouco a gente foi desafiado a convidar Jesus a governar sobre a nossa vida. E agora nós vamos orar para que os nossos sentidos espirituais sejam despertos e o céu se manifeste sobre a nossa vida. Nós vamos orar para que o céu se revele sobre você. Pastor, o que vai acontecer?
eu vou gritar, eu vou pular. Não se preocupe com isso. Você viu aqui o celular? Ó, vou fazer de novo. Que pode ser que você não tenha visto. Ó, desligado. Ligado. Você viu algum movimento aqui? A não ser do dedo aqui, ó. Desligado. Ligado. Talvez você não vai ter nenhuma manifestação emocional externa. Mas se Deus ativar a tua percepção espiritual, você vai começar a ver e ouvir coisas novas. Você vai começar a perceber e experimentar o novo de Deus na sua vida. E vai começar a tomar decisões não pelo que você acha, não pelo que você pensa, não pelo que você deseja, mas pelo que Deus quer fazer. Então, enquanto nós cantamos, se você precisa disso, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir até o altar para que Deus faça isso na sua vida. Venha, em nome de Jesus. Não precisa esperar a música, não. Pode vir. Talvez você está vindo aqui pela primeira vez, pela segunda vez. Você tem frequentado a igreja há pouco tempo também. E você precisa começar a perceber Deus de uma forma diferente. Venha ao altar. Os demais irmãos podem vir ao altar. Venha, querido, venha dizer para Deus: eu quero, Senhor, perceber como o Senhor quer. Eu quero ver com os teus olhos. Eu quero ouvir com os teus ouvidos. Sai do seu lugar, venha aqui. Venha se abrir ao novo de Deus. Venha se abrir ao que Deus quer fazer. Eu acho que tem mais gente que precisa estar aqui no altar. Eu não entendi por que você não veio ainda. Venha, querido, em nome de Jesus. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Senhor, formoso és. Eu fico pensando que se Deus disse que quer se revelar a você, eu fico me perguntando por que razão você ainda não está aqui na frente, não veio correndo para cá. Se Deus quer se mostrar a você, você deseja ser achado por Deus, você deseja que Deus se revele a você, é só dar um passo, querido. É só vir e dizer assim: eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. Talvez eu não tenha sido claro, mas Deus quer revelar coisas grandes e ocultas para você, coisas que o seu coração não sabe. E tudo que ele precisa é de um coração disponível para ele. A menos que você já esteja vivendo o céu na terra, você precisa estar aqui comigo nessa hora, em nome de Jesus. A menos que você já esteja vivendo por revelação, você precisa estar aqui em nome de Jesus e dizer: Deus, eu quero viver. Eu quero viver. Porque quando eu não digo que quero, eu digo que não quero. Quando eu não digo que quero, eu digo que não quero, que não desejo, que estou satisfeito. E eu não estou satisfeito. Se você não está satisfeito, se você acha que Deus pode te dar mais, eu quero te desafiar em nome de Jesus a dizer: eu quero mais do Senhor. Eu quero mais da tua presença. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ser dirigido pelo Senhor. Você não precisa ter medo disso. Você não precisa ter medo disso. Deus vai fazer, Deus vai mostrar, Deus vai se revelar. Sim, Senhor. Senhor, formoso és. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar,
Senhor está neste lugar, meu Pai. O Senhor está neste lugar, meu Pai. E o Senhor deseja se manifestar ao teu povo, Jesus. O Senhor deseja se manifestar ao seu povo, Senhor. O Senhor deseja se revelar ao seu povo. Por que será que só tinha João Batista? Por que não havia tantos assim que fizeram como João Batista? Porque só quem se entrega por inteiro vai viver a manifestação de Deus na sua vida. Só quem se entrega por inteiro. Só quem se entrega sem reservas. Só quem se entrega sem medos. Só quem se permite dirigir pelo Espírito vai ouvir a voz de Deus. Meu Deus, eu quero pedir ao Senhor uma bênção nessa noite. Eu quero pedir que o Senhor tome aqui os meus irmãos que vieram aqui ao altar e revela os teus sonhos para eles. Revele os teus sonhos para a tua igreja. Revele os teus sonhos. Revele o que o Senhor está fazendo. Mostra para a gente, Jesus. Nós queremos ver. Nós queremos ouvir, como João Batista viu, ouviu e testemunhou. Nós queremos ver, ouvir e testemunhar o que o Senhor já realizou nos céus a nosso respeito. O que o Senhor já manifestou nos céus, que já está pronto nos céus, a respeito da nossa família, a respeito da nossa vida, a respeito dos nossos filhos, a respeito da nossa casa. Manifesta aqui, Deus, traz revelação em nome de Jesus. Nós não queremos viver enganados, ó Deus, induzidos por todo o vento. Não, nós queremos ouvir a tua doce voz. Nós queremos experimentar a manifestação do Senhor sobre nós. Queremos encarnar essa manifestação. Queremos viver essa vida cheia de Deus. Em nome de Jesus, que as pessoas sejam atraídas a Jesus através da nossa vida. Que a manifestação da paternidade de Deus, que a adoção de Deus seja manifesta. Que filhos se acheguem ao altar. Que filhos se aproximem da tua presença. Que homens e mulheres que se sentem sozinhos sejam acolhidos, adotados, abraçados como filhos e filhas de Deus. Que a revelação, Deus, e a manifestação dos filhos de Deus se torne real nos nossos dias. Então, Deus, a minha oração é muito simples ao Senhor nessa noite. Ativa. Põe a mão no seu coração, põe a mão no seu coração. Ativa hoje, Senhor. Ativa a percepção espiritual. Ativa uma visão nova, uma audição nova, um coração novo. Ativa, Senhor, ativa. Em nome de Jesus, nessa hora, começa a manifestar aqui o teu reino, Senhor. Começa a manifestar aqui a tua revelação. Que o Senhor fale através dos sonhos. Que o Senhor fale ao fundo do coração. Que o Senhor revele, Pai, os seus segredos aos teus filhos. E eles sejam guiados pela tua poderosa voz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Presta atenção no que eu vou te dizer. Isso é um exercício. Você crê que Deus fala? Quantos creem que Deus fala aqui? Quantos realmente anseiam por ouvir a voz de Deus aqui? Então, põe a mão no seu coração. E você vai silenciar as vozes que estão gritando aí, sabe? Você vai silenciar as vozes que estão gritando aí. Você vai render as vozes que estão gritando aí a Jesus. Você vai se submeter ao governo de Deus. E você vai começar a ouvir Deus dizer que você é filha, que você é filho, que você é precioso e preciosa, que Ele não terminou ainda de fazer o que Ele tem para fazer na sua vida. Você vai perceber Ele chegando perto, porque Ele está perto. Você vai começar a perceber Ele cuidando e dirigindo todas as coisas, porque Ele está perto. Ele vai te dar dicas nas horas mais necessárias. Ele vai te enviar pessoas. Ele vai dizer assim, ora por aquela pessoa. Ele vai falar assim, fala do meu amor para aquela pessoa. Ele vai contar com você. Ele vai passar a contar com você. Ele vai passar a contar com a sua vida. Ele vai passar a contar com você, porque Ele vai te ver como alguém que entendeu o movimento que Ele está fazendo nessa terra. Ah, Senhor, eu posso ver pela fé. Eu posso ver essas vidas aqui.
recebendo do Senhor nessa hora fogo, unção, autoridade, discernimento espiritual. Meu Deus, eu vejo em nome de Jesus essa cidade sendo invadida por uma geração profética, por uma geração que manifesta o reino de Deus. Eu vejo pela fé em nome de Jesus e profetizo uma geração profética que entra pelas ruas, pelas casas, pelos vales, pelos supermercados, pelas farmácias, pelos hospitais, por todos os lugares onde essas pessoas estão presentes, e lá se tornando uma porta dos céus. Como Jacó que disse, era a porta dos céus, eu não sabia. Cada irmão aqui será uma porta. Cada irmão será uma porta dos céus onde foi plantado. Cada filho aqui será uma porta dos céus. E maravilhas, sinais, poder de Deus será manifesto através da nossa vida. E não será um exército de guerreiros apenas, de profetas apenas, mas um exército de filhos que reconhecem a voz do Pai, que se sentem amados, abraçados e acolhidos ao Senhor. Se você ainda não tomou uma decisão por Jesus, se você se afastou dos caminhos de Jesus e você quer viver esse sobrenatural, você precisa se decidir por Ele. Então, se você hoje precisa se reconciliar com Jesus, eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Você que quer se reconciliar com Jesus hoje, você que quer entregar a sua vida para Jesus hoje, quer voltar para Ele, quer renovar a sua aliança com Ele, coloque a mão no seu coração, que nós vamos orar. Eu queria que você repetisse comigo, onde você estiver. Se há alguém que precisa disso hoje, queria que você colocasse a mão no seu coração e dissesse assim: Senhor Jesus, nessa noite eu me arrependo dos meus pecados, eu renovo a minha aliança contigo, te peço perdão e te recebo como meu Senhor e meu Salvador, para que a minha vida seja plena de novo, para que eu possa viver nessa terra o sonho que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus, amém.